Bom dia a todos, salve Maria! Hoje nós vamos meditar no segundo artigo do capítulo 7, onde São Luís vai dar prosseguimento aos efeitos da consagração na vida do verdadeiro devoto. Nós vimos ontem que o primeiro efeito é um conhecimento de si mesmo, um conhecimento mais profundo sobre os seus próprios pecados, defeitos e corrupção, um desprezo de si mesmo por causa desse conhecimento, que leva a pessoa à humildade e a ter uma clareza maior sobre as suas atitudes, um juízo melhor sobre as suas ações, que o levará à santidade, obviamente. Em segundo lugar, agora, São Luís vai falar sobre a participação na fé de Maria, que essa consagração nos faz participantes da fé da Virgem Maria. Antes de tudo, é interessante a gente entender o que é fé. A fé é uma virtude teologal que nós precisamos ter para aderir e consentir, à revelação divina. Então, nós temos um Deus que se revela. Ele revela a sua pessoa e revela a sua vontade. Mas por que nós cremos na Igreja Católica? Por que nós cremos na Sagrada Escritura? Por que nós professamos o credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor, que foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Por que a gente crê em tudo isso? Por que a gente crê nos sacramentos? Por que a gente crê no magistério da Igreja? Por que a gente obedece ao Santo Padre, o Papa? Tudo isso tem uma resposta: a fé. A fé em quê? A fé na revelação de Deus. Mas é somente a fé na revelação de Deus pela revelação de Deus? Porque existem tantas revelações por aí, Existem tantas religiões, tantas doutrinas que se dizem revelações. Por que nós acreditamos exatamente nesta? Nós acreditamos nesta revelação porque foi o próprio Deus que revelou. Então acreditamos na revelação cristã não pela mensagem propriamente dita, porque a mensagem ela pode haver em várias religiões. Uma mensagem ela é transmitida de uma pessoa para outra e não necessariamente ela tem autoridade divina. Então eu posso criar uma mensagem hoje, posso criar uma teoria, posso criar uma religião e passar ela adiante. E nem por isso ela será autêntica. Mas por que nós temos fé na revelação cristã? Porque nós sabemos que o próprio Deus, que a própria verdade, a revelou. Então a nossa fé é muito mais na autoridade de quem revela. Nós sabemos que a revelação é confiável porque nós cremos que Deus, que é a suma verdade, nos revelou isso. E Ele nos deu várias provas disso. A morte e ressurreição de Cristo, os milagres que aconteceram na história da Igreja, a própria vida dos santos, os próprios milagres eucarísticos. A história da Igreja Católica tem infinitas, diversas comprovações de que Deus está presente nela e de que é Deus que revelou através dela o Evangelho a toda a nação, a todo mundo. E por isso nós cremos na Igreja Católica, por isso nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, por isso nós cremos no Evangelho. Então a fé é esse consentimento, é essa adesão à mensagem revelada por Deus à humanidade. Por mais que nós não tenhamos provas cabais, por mais que nós não tenhamos provas visuais, físicas ou taxativas. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse, a Tomé: tu creste porque vistes, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. São Paulo também fala que nós em parte conhecemos, em parte profetizamos, nós conhecemos as coisas na obscuridade, como num espelho embaçado, mas futuramente nós veremos face a face a glória de Deus. Então nós não conhecemos todas as coisas com a tamanha clareza como gostaríamos, porque ainda estamos nessa terra, ainda estamos nesse corpo, ainda estamos nesse caminho, nesse processo de peregrinação. E por isso precisamos ser provados através da fé no Deus que revela. E a Virgem Maria também não escapou disso. Ela, como uma serva fiel, recebeu a visita do anjo
recebeu o anúncio de que seria mãe de Deus e, numa situação totalmente inesperada, uma jovem lá com seus 13 a 15 anos de idade, recebe o anúncio que seria mãe do Messias. Ela pergunta como se dará isso, pois eu não conheço homem algum, já indicando a sua virgindade consagrada a Deus, de que não poderia ter um filho decorrente de uma relação conjugal natural. Mesmo estando noiva de José, ela diz isso ao anjo, e o anjo a responde dizendo que a sombra do Altíssimo iria lhe cobrir, né? E o filho que nasceria seria chamado Filho de Deus. Então vamos só pontuar algumas coisas. A Virgem Maria, ela só conhecia a revelação a respeito do Messias através das profecias do Velho Testamento, a qual ela tinha uma clareza muito grande do que significava por ter nascido imaculado, então ela sabia exatamente quem era o Messias, a identidade dele, para que ele viria. Ela sabia que o Messias nasceria de uma jovem virgem, porém quando ela ficou sabendo, né, que ela conceberia no seu ventre o Deus encarnado, sendo virgem, e que esse nascimento, tanto a concepção quanto o nascimento, seria virginal, ela imediatamente aceitou a proposta de Deus como uma serva fiel. Mas se a gente ponderar as consequências possíveis dessa aceitação, nós vamos ver que a fé dela foi extraordinária. Porque José não sabia disso ainda, e como qualquer pessoa poderia duvidar dessa concepção, podendo supor que Maria tivesse tido relações antes do casamento, ou até mesmo supor que Maria, né, tivesse perdido a sua pureza de uma forma, né, desonesta. E aí, se ela fosse repudiada naquela sociedade da época, ela poderia até ser morta e apedrejada por causa da lei que poderia considerá-la uma prostituta. E como ela iria explicar para a sociedade que ela, solteira, sem marido, engravidou sendo virgem? Então olha a forma como as coisas aconteceram e olha como que Nossa Senhora estava numa situação muito delicada, que qualquer coisa poderia se tornar gravemente dolorosa e gravemente arriscada. Esse sim que ela deu. Esse sim foi dado na fé, porque ela acreditava no Deus que revela. Se Deus disse que eu serei mãe, Ele dará conta do resto. Ele vai fazer o resto. E essa fé sobrenatural, essa fé que falou fiat mihi secum verbum tuum, seja feito em mim segundo a sua palavra, essa fé extraordinária da Virgem Maria, que é a maior fé que uma criatura humana podia ter, ela quer compartilhar conosco. Hoje no céu ela não tem mais essa fé. Isso é bom frisar, porque no céu ninguém tem fé. Porque, vamos lembrar, a fé é a firme esperança daquilo que está por vir, daquilo que a gente ainda não vê, daquilo que a gente ainda não conhece plenamente. A gente conhece por revelação de Deus, mas ainda não vê, ainda não tem a posse daquela revelação plena. Ou seja, Deus é a fonte de toda revelação. Ele nos manda crer na sua palavra, mas a gente ainda não tem a posse de Deus. E por isso nós temos que crer. Agora, quem está no céu já tem a posse de Deus. Já conhece todas as coisas em Deus, já vê tudo em Deus, já tem a posse de todos os bens prometidos por Deus. Não precisa mais da virtude da fé. Porque só precisa de fé aquele que ainda não viu Deus face a face. Quem vê Deus face a face já alcançou tudo que a fé lhe promete. E por isso a fé não precisa mais existir no céu, como ela não existe. No céu não haverá mais fé nem esperança, porque a esperança é a própria posse de Deus, ao qual não será necessário mais reivindicar, pois todos nós teremos no céu. A fé também é a visão de Deus e toda a revelação que aponta para Ele. A única coisa que permanece no céu é a caridade, que não morre, é eterna, que nós vamos levar dessa vida para outra. Agora, nessa vida, nós temos diversas tentações contra a fé. Tentações que partem das pessoas que professam uma fé herética e que estão nos acusando constantemente de estar no erro. Tentações que partem
às vezes das tribulações, das perseguições, das dificuldades, das decepções dessa vida que nos levam a questionar se Deus realmente nos ama, realmente nos quer bem ou realmente está no controle de tudo. Então, o demônio e o mundo estarão constantemente tentando apagar a nossa fé em Deus e assim fazer com que nós percamos esse tesouro excelente, esse tesouro preciosíssimo, ao qual garantirá a nossa salvação eterna. E como não perdê-lo? São Luís vai dizer que Nossa Senhora, ao entrar no céu, não precisou mais da sua fé. Porém, Deus lhe deu a capacidade de distribuir a sua fé, um pouquinho da sua fé heróica, extraordinária, sobrenatural, para os seus servos, para os seus filhos. Nós podemos participar da fé de Maria. E por isso podemos ter a nossa fé confirmada por Maria. E por isso podemos ter a nossa fé protegida por Maria. E assim possamos crer que nós não iremos sucumbir diante das dificuldades e diante das tentações do maligno, do mundo e da carne, para nos fazer desacreditar em Deus, porque a Virgem Maria, aquela que teve a maior fé deste mundo, irá sustentar a nossa fé, irá compartilhar conosco um pouquinho da sua fé, da fé que ela teve nessa terra. E nós participaremos dessa fé. E através dessa fé, nós iremos permanecer e perseverar na graça de Deus. Então que possamos ter isso em mente, que possamos pedir à Virgem Maria o dom da fé, que ela compartilhe conosco um pouco da fé que ela teve. Fiquem com Deus, salve Maria.